Nós estamos lendo a história de Ajamila, uma leitura do Srimad Bhagavatam, sexto canto, capítulos 1 a 3, com tradução e comentários por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 1, verso 41. Narayana, a suprema causa de todas as causas, está situado em sua própria morada, no mundo espiritual. Entretanto, de acordo com os três modos da natureza material, Sattva-guna, Rajoguna e Tamoguna, ele controla toda a manifestação cósmica. Dessa maneira, todas as entidades vivas recebem diferentes qualidades, diferentes designações, tais como Brahmana, Kshatriya e Vaishya, diferentes deveres de acordo com a instituição Varnashrama e diferentes formas. Assim, Narayana é a causa de toda a manifestação cósmica. Significado: os Vedas informam-nos: Natasya karyam karanam cha vidyate, natat samascha abhyadikascha drishyate, parasya shaktir vividheva shruyate, swabhaviki jnana bhala kriyacham. Svetasvatara Upanishad 6.8. Narayana, a suprema personalidade de Deus, é onipotente. Ele tem energias multifárias e, portanto, é capaz de permanecer em sua própria morada e, sem esforço, supervisionar e manipular toda a manifestação cósmica por meio da interação dos três modos da natureza material: Sattva-guna, Rajoguna e Tamoguna. Essas interações criam diferentes formas, corpos, atividades e mudanças, todos os quais ocorrem perfeitamente. Porque o Senhor é perfeito, tudo funciona como se Ele estivesse supervisionando tudo diretamente e em tudo tomando parte. Os ateus, contudo, estando cobertos pelos três modos da natureza material, não podem ver que Narayana é a causa suprema que controla todas as atividades. Como Krishna diz no Bhagavad Gita 7.13, Tribir gunamayer bhaver ebi sarvam idam jagat mohitam nabhijanati mamebhya paramavyayam. Iludido pelos três modos, o mundo inteiro não conhece a mim, que estou acima dos modos e sou inesgotável. Porque são mohita, iludidos pelos três modos da natureza material, os agnósticos sem inteligência não conseguem entender que Narayana, Krishna, é a causa suprema de todas as atividades. Como se afirma no Brahma Samhita 5.1. Ishvara Paramam Krishna Satchitananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarvakarana Karanam. Krishna, conhecido como Govinda, é o controlador supremo. Ele tem um corpo espiritual eterno e bem-aventurado. Ele é a origem de tudo. Ele não tem alguma outra origem, pois é a causa primordial de todas as causas. Verso 42. O sol, o fogo, o céu, o ar, os semideuses, a lua, o crepúsculo, o dia, a noite, as direções, a água, a terra e a própria superalma. Todos testemunham as atividades dos seres vivos. Significado: os membros de algumas seitas religiosas, especialmente os cristãos, não acreditam nas reações do karma. Certa vez, tivemos uma conversa com um erudito catedrático cristão que argumentava que, embora as pessoas geralmente sejam punidas depois de ouvidas as testemunhas de seus delitos, onde estão as testemunhas responsáveis do fato de alguém sofrer as reações do karma passado? Para tal pessoa, dá-se aqui a resposta dos Yamadutas. A alma condicionada
pensa que está agindo ocultamente e que ninguém pode ver suas atividades pecaminosas. Porém, através dos Shastras, podemos entender que existem muitas testemunhas, incluindo o sol, o fogo, o céu, o ar, a lua, os semideuses, o crepúsculo, a noite, o dia, as direções, a água, a terra e a própria superalma, que juntamente com a alma individual está sentada dentro do coração desta. Quem disse que não havia testemunhas? Tanto as testemunhas quanto o Senhor Supremo existem, e, portanto, muitas entidades vivas são elevadas aos sistemas planetários superiores ou degradadas aos sistemas planetários inferiores, incluindo os planetas infernais. Não há nada fora do lugar, pois tudo é arranjado perfeitamente pela administração do Deus Supremo. Swabhaviki Jnana Bala Kriya Cha. As testemunhas mencionadas neste verso também são mencionadas em outros textos védicos. Aditya Chandravani Lonalaszcham Dhyayur Bhumir Aporidayam Yamascham Ahascha Ratrischa Ubecha Sandhye Dharmopi Janati Narasya Vritam. Verso 43. Os candidatos à punição são aqueles que essas muitas testemunhas apontam como tendo se desviado de seus deveres prescritos. Todas as pessoas ocupadas em atividades fruitivas estão sujeitas a serem punidas de acordo com os seus atos pecaminosos. Verso 44. Ó habitantes de Vaikunta, não tendes pecado algum, mas todos aqueles que vivem neste mundo material são karmis, quer estejam agindo piedosa ou impiedosamente. Ambas as classes de ação lhes são possíveis, porque eles estão contaminados pelos três modos da natureza e têm que agir de conformidade com estes. Aquele que aceitou um corpo material não pode permanecer inativo, e a ação pecaminosa é inevitável para aquele que age sob os modos da natureza material. Portanto, todas as entidades vivas dentro deste mundo material são passíveis de punição. Significado: a diferença entre os seres humanos e os seres não humanos é que o ser humano deve agir de acordo com a orientação dos Vedas. Infelizmente, sem consultar os Vedas, os homens inventam seus próprios modos de agir. Portanto, todos eles cometem ações pecaminosas e são passíveis de punição. Verso 45. Em proporção à quantidade de ações religiosas ou irreligiosas que alguém pratica nesta vida, na vida seguinte ele terá de desfrutar ou sofrer a mesma equivalência das reações do seu karma. Significado: como se afirma no Bhagavad Gita 14:18. Urdhvam gachanti sattvasta madhye tishtanti rajasaha jaganya guna vritista adho gachanti tamasaha. Aqueles que agem no modo da bondade são promovidos aos sistemas planetários superiores para tornarem-se semideuses. Aqueles que agem de modo comum e não cometem excessivos atos pecaminosos permanecem dentro deste sistema planetário intermediário, e aqueles que executam ações pecaminosas abomináveis têm que despencar rumo à vida infernal. Verso 46. Ó melhores entre os semideuses, podemos ver três diferentes variedades de vida, que são consequentes à contaminação dos três modos da natureza. Portanto, conhecem-se as entidades vivas como pacíficas, inquietas ou tolas, felizes, infelizes
ou com um pouco dessas duas características, religiosas, irreligiosas ou semi-religiosas. Podemos deduzir que na próxima vida essas três espécies de natureza material continuarão exercendo suas ações. Significado: as ações e reações dos três modos da natureza material são visíveis nesta vida. Por exemplo, algumas pessoas são muito felizes, outras são muito aflitas, e algumas sentem uma mistura de felicidade e tristeza. Isso decorre do fato de que no passado elas se associaram com os modos da natureza material: bondade, paixão e ignorância. Como estas variedades são visíveis nesta vida, podemos presumir que, de acordo com sua associação com os diferentes modos da natureza material, as entidades vivas, também em suas próximas vidas, serão felizes, infelizes, ou terão um pouco dessas duas características. Portanto, a melhor conduta que alguém pode tomar é desvincular-se dos três modos da natureza material e permanecer sempre transcendental à contaminação deles. Isto é possível somente quando ele se ocupa completamente em serviço devocional ao Senhor, como Krishna confirma no Bhagavad Gita 14:26. Mam chayo vyabhicharena bhakti yogena sevate sagunam samatityetam brahma bhuyaya kalpate. Aquele que se ocupa em pleno serviço devocional, que não cai em nenhuma circunstância, transcende de imediato os modos da natureza material e então chega à plataforma espiritual. A menos que alguém esteja completamente absorto em servir ao Senhor, sujeita-se à contaminação dos três modos da natureza material e, portanto, tem que passar por infelicidade ou uma mistura de felicidade e infelicidade. Verso 47. Assim como, no presente, a primavera denota a natureza das primaveras passadas e futuras, do mesmo modo, esta vida de felicidade, de infelicidade ou de uma mistura de ambas as características evidencia as atividades religiosas ou irreligiosas das vidas passadas e futuras de alguém. Significado: não é muito difícil decifrar o passado e o futuro, pois o tempo está sob a influência da contaminação dos três modos da natureza material. Tão logo chega a primavera, a proliferação costumeira de várias espécies de frutos e flores naturalmente se manifesta. E, portanto, pode-se concluir que no passado a primavera também estava enfeitada com frutas e flores, e o mesmo acontecer-lhe-á no futuro. Nossa repetição de nascimentos e mortes está ocorrendo dentro do tempo, e de acordo com a influência dos modos da natureza, estamos recebendo várias classes de corpos e sujeitando-nos a várias condições. Verso 48. O onipotente Yamaraja é tão bom como o Sr. Brahma, pois enquanto permanece em sua própria morada, ou no coração de todos como Paramatma, ele observa mentalmente as atividades passadas das entidades vivas e assim entende como as entidades vivas agirão em vidas futuras. Significado: ninguém deve considerar Yamaraja como um ser vivo comum. Ele está no mesmo nível do Sr. Brahma. Ele conta com toda a cooperação do Senhor Supremo, que está situado no coração de todos, e, portanto, pela graça da super-alma, ele internamente pode ver o passado, o presente e o futuro dos seres vivos. A palavra Anumimamsate
significa que ele toma decisão após consultar com a superalma. Anu significa acatar. As verdadeiras decisões quanto às próximas vidas dos seres vivos são tomadas pela superalma, e Yamaraja é quem executa-as. Verso 49. Assim como a pessoa adormecida age de acordo com o corpo manifesto em seus sonhos e aceita-o como sendo ela própria, do mesmo modo, alguém se identifica com o seu corpo atual, o qual adquiriu devido às suas ações religiosas ou irreligiosas que praticou no passado, e é incapaz de conhecer suas vidas passadas ou futuras. Significado: um homem se ocupa em atividades pecaminosas, porque não sabe o que, na sua vida passada, fez para obter este corpo atual, que é materialmente condicionado e que está sujeito às 3 misérias. Como Rishabhadeva afirma no Srimad Bhagavatam 5.5.4, Nunam pramata kurute vikarma. O ser humano que está enlouquecido pelo gozo dos sentidos não hesita em agir pecaminosamente. Yad indriya pritaya aprinoti. Em troco de simples gozo dos sentidos, ele executa ações pecaminosas. Nasadu manye. Isto não é bom. Yata atmanoyam asan api kleshada asadeha. Devido a essas ações pecaminosas, receberá outro corpo no qual deverá sofrer, assim como, em seu corpo atual, sofre devido às suas atividades pecaminosas passadas. Convém que se saiba que alguém que não tem conhecimento védico sempre age em ignorância do que fez no passado, do que está fazendo no presente e do que sofrerá no futuro. Ele jaz em completa escuridão. Portanto, o preceito védico diz que Tamasima, não permaneças na escuridão. Jyotirgama, tente chegar-te à luz. A luz, ou iluminação, é o conhecimento védico, do qual alguém pode achegar-se quando se eleva ao modo da bondade, ou quando transcende o modo da bondade, ocupando-se em serviço devocional ao Mestre Espiritual e ao Senhor Supremo. Descreve isto o Shvetashvatara Upanishad 6.23. Yasya deve para bhaktir yata deve tata guru tasya te katita yarta prakashante mahatmanaha. Aquelas grandes almas que têm fé inabalável no Senhor e no Mestre Espiritual, todo o conteúdo do conhecimento védico é-lhes automaticamente revelado. Os Vedas prescrevem que tad vyaganartam sagurum evabhigachet. A fim de tornar-se devoto do Senhor, a pessoa deve aproximar-se de um mestre espiritual que conheça todos os Vedas e deve fielmente receber a orientação dele. Então o conhecimento dos Vedas ser-lhe-á revelado. Quando o conhecimento védico lhe for revelado, ele sairá da escuridão da natureza material. De acordo com sua associação com os modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância, a entidade viva obtém uma determinada classe de corpo. Exemplo de pessoa associada com o modo da bondade é o Brahmana qualificado. Tal Brahmana conhece o presente, o passado e o futuro, porque consulta a literatura védica e vê com os olhos dos Shastras, Shastra Chakshu. Ele pode entender qual foi sua vida passada, porque está no corpo atual e como pode libertar-se das garras de Maya e evitar de aceitar outro corpo material. Tudo isto torna-se possível àquele que se situa no modo da bondade. Geralmente, entretanto, as entidades vivas estão absortas nos modos da paixão e da ignorância. Em todo caso, é o critério da Suprema Personalidade de Deus, Paramatma,
que determina se a pessoa recebe um corpo superior ou inferior, como se afirma no verso anterior. Manaseva purideva purvarupam vipashyati anumimamsate purvam manasa bhagavan ajaham. Tudo depende de Bhagavan, ou Ajaha, o não nascido. Por que então alguém se negaria a satisfazer Bhagavan, o qual pode lhe dar um corpo melhor? A resposta é Agyas Tamasa, devido à ignorância crassa. Aquele que está em completa escuridão não consegue entender sua vida passada nem sua vida futura. Ele está simplesmente interessado em seu corpo atual. Muito embora tenha um corpo humano, a pessoa no modo da ignorância e interessada unicamente em seu presente corpo é como um animal, pois um animal, estando coberto pela ignorância, pensa que a meta última da vida e a felicidade consistem em comer o máximo possível. O ser humano deve receber educação no sentido de entender sua vida passada e de como pode esforçar-se por uma melhor vida futura. Existe até mesmo um livro chamado Bhrigu Samhita, que, de acordo com os cálculos astrológicos, revela informações sobre as vidas passadas, presentes e futuras. De alguma forma, a pessoa deve esclarecer-se acerca de seu passado, presente e futuro. Interessar-se somente por seu corpo atual e tentar satisfazer os sentidos ao máximo é próprio de pessoa absorta no modo da ignorância. Seu futuro é muito, muito tenebroso. Na verdade, o futuro é sempre muito tenebroso para alguém que está mergulhado grosseiramente na ignorância. Especialmente nesta era, a sociedade humana está imersa no modo da ignorância e, portanto, sem levar em consideração o passado ou o futuro, todos pensam que seu corpo atual é tudo. Nós estamos lendo a história de Ajamila, uma leitura do Srimad Bhagavatam, 6º canto, capítulos 1 a 3, com tradução e comentários por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 1, verso 50. Acima dos 5 sentidos de percepção, dos 5 sentidos funcionais e dos 5 objetos dos sentidos, está a mente, que é o 16º elemento. Acima da mente está o 17º elemento, a alma, o próprio ser vivo, que em cooperação com os outros 16 desfruta sozinha do mundo material. O ser vivo desfruta de 3 espécies de situações, a saber, felicidade, infelicidade ou a mistura das duas. Significado: todas as pessoas ocupam-se em trabalhar com suas mãos, pernas e outros sentidos, simplesmente para alcançar certa meta, de acordo com sua imaginação. Desconhecendo a verdadeira meta da vida, que consiste em satisfazer o Senhor Supremo, todos tentam desfrutar dos 5 objetos dos sentidos, a saber, forma, som, paladar, aroma e tato. Por desobedecer ao Senhor Supremo, a pessoa é posta em condições materiais, e então, recusando-se a seguir as instruções da Suprema Personalidade de Deus, recorre a expedientes imaginários e tenta melhorar sua situação. Entretanto, o Senhor Supremo é tão bondoso que vem pessoalmente para instruir a entidade viva confusa, orientando-a sobre como agir obedientemente e então, de modo gradual, retornar ao lar, retornar ao Supremo, onde pode alcançar uma vida eterna e pacífica, plena de bem-aventurança e conhecimento. A entidade viva tem um corpo,
que é uma combinação muito complicada de elementos materiais, e com este corpo luta sozinha, como indicam neste verso as palavras Ekas tu. Por exemplo, se alguém está lutando no oceano, tem que nadar sozinho. Embora muitos outros homens e seres aquáticos estejam nadando no oceano, ele deve cuidar de si próprio, porque nenhum outro ser ajudá-lo-á. Portanto, este verso indica que o 17º item, a alma, tem que agir sozinha. Embora ela tente criar sociedade, amizade e amor, ninguém, a não ser Krishna, o Senhor Supremo, será capaz de ampará-la. Logo, ela deve interessar-se apenas em como satisfazer Krishna. Isso também é o que Krishna quer. Sarva dharmam parityaja mamekam sharanam vraja. As pessoas confundidas pelas condições materiais tentam manter-se unidas. Porém, embora lutem pela unidade entre os homens e as nações, todas as suas tentativas são fúteis. Sozinho, cada um deve lutar para sobreviver em meio aos muitos elementos da natureza. Portanto, tudo o que nos resta, como Krishna aconselha, é rendermos-nos a Ele, pois Ele pode ajudar-nos a livrarmos-nos do oceano da ignorância. Sri Chaitanya Mahaprabhu, portanto, ora: Ainanda tanuja kinkaram patitam mam vishame bhavam buddho kripaya tava pada pankaja stita duli sadrisham vichintaya. Ó Krishna, amado filho de Nanda Maharaj, sou teu servo eterno, mas de alguma forma caí neste oceano de ignorância, e embora esteja lutando muito arduamente, não vejo como conseguirei salvar-me. Se fizeres o favor de resgatar-me e colocar-me como uma das partículas de poeira a teus pés de lótus, isto me salvará. De maneira semelhante, Bhaktivinoda Thakur canta: Anadi karamapale padi bhavarnava jale taribare nadeki upayam. Meu querido Senhor, não consigo lembrar-me quando foi que, de alguma forma, caí neste oceano de ignorância, e agora não vejo de que maneira poderei salvar-me. Devemos lembrar-nos de que todos são responsáveis por suas próprias vidas. Se um indivíduo torna-se devoto puro de Krishna, então ele liberta-se do oceano de ignorância. Verso 51. O corpo sutil é composto de 16 partes. Os 5 sentidos com os quais se adquire conhecimento, os 5 sentidos funcionais, os 5 objetos do gozo dos sentidos e a mente. Este corpo sutil é consequente aos 3 modos da natureza material. Ele é constituído de desejos fortes e insuperáveis e, portanto, faz com que, na vida humana, na vida animal ou na vida de semideus, a entidade viva transmigre de um corpo a outro. Ao adquirir um corpo de semideus, a entidade viva certamente fica muito feliz. Ao obter um corpo humano, ela está sempre se lamentando. E ao obter um corpo de animal, ela está sempre com medo. Contudo, em qualquer circunstância, sua situação é realmente miserável. Sua condição miserável chama-se samsriti, ou transmigração, na vida material. Significado. Neste verso, explica-se a essência da vida material condicionada. Vida após vida, a entidade viva, o 17º elemento, está lutando sozinha. Esta luta chama-se samsriti, ou vida material condicionada. No Bhagavad Gita, afirma-se que a força da natureza material é insuperavelmente forte. Devi esha gunamai mama maya duratyaya. Em diferentes corpos, a natureza material aflige a entidade viva,
mas se ela rende-se à suprema personalidade de Deus, liberta-se desse emaranhamento, como se confirma no Bhagavad Gita. Mameva ye prapadyante mayam etam tarantite. Assim, sua vida torna-se exitosa. Verso 52. A tola entidade viva corporificada, incapaz de controlar seus sentidos e sua mente, toma atitudes que vão de encontro aos seus desejos, pois é forçada a agir de acordo com a influência dos modos da natureza material. Ela é como um bicho da seda que usa a sua própria saliva para criar um casulo no qual depois fica preso sem possibilidade de escapar. A entidade viva aprisiona-se na rede de suas próprias atividades fruitivas e depois não pode encontrar maneira de libertar-se. Assim vive atarantada, confusa e morre vezes e mais vezes. Significado. Como já se explicou, a influência dos modos da natureza é muito forte. A entidade viva enredada em diferentes classes de atividades fruitivas é como um bicho da seda aprisionado num casulo. Livrar-se é-lhe muito difícil, a menos que lhe venha ajuda da Suprema Personalidade de Deus. Verso 53. Nem mesmo uma única entidade viva pode permanecer sem ocupação, sequer por um momento. Todos têm que agir conforme sua tendência natural, ditada pelos três modos da natureza material. Pois essa tendência natural forçosamente faz com que elas ajam de determinada maneira. Significado. Swabhavika, ou tendência natural, é o fator mais importante que induz alguém a executar ação. A tendência natural de todos é servir, porque a entidade viva é serva eterna de Deus. A entidade viva quer servir, porém, devido ao seu esquecimento de sua relação com o Senhor Supremo, ela serve sob os modos da natureza material e inventa vários tipos de serviço, tais como socialismo, humanitarismo e altruísmo. Contudo, as pessoas devem iluminar-se pelos princípios do Bhagavad Gita e aceitar a instrução da Suprema Personalidade de Deus, que as aconselha a rejeitar todas as tendências naturais de prestar serviço material sob diferentes designações e adotar o serviço ao Senhor. Nossa tendência natural original é agirmos em consciência de Krishna, porque nossa verdadeira natureza é espiritual. O dever do ser humano é compreender que, como ele é essencialmente espírito, tem que limitar-se às tendências espirituais e não deve deixar-se arrastar por tendências materiais. Srila Bhaktivinoda Thakur, portanto, canta: Miche Mayaravase Yachebese Kacha Rubudubu Bhai. Meus queridos irmãos, estáis sendo arrastados pelas ondas da energia material e estáis sofrendo em muitas condições miseráveis. Às vezes, estáis vos afogando nas ondas da natureza material, e outras vezes, tal qual um nadador que luta no oceano, ficais debatendo-vos. Como confirma Bhaktivinoda Thakur, essa tendência de ser bombardeado pelas ondas de Maya pode transformar-se em tendência natural, original, que é espiritual, quando a entidade viva passa a compreender que eternamente é Krishna Dasa, servo de Deus, Krishna. Jiva Krishna Dasa e Vishvasa Karle Taara Dhukanai. Se ao invés de servir a Maya sob diferentes designações, alguém utiliza sua atitude de prestar serviço e passa a servir ao Senhor Supremo, então ela fica numa posição segura
e as dificuldades acabarão. Se através do processo de compreender o conhecimento perfeito que o próprio Krishna transmite na literatura védica, a pessoa recupera sua tendência original e natural na forma de vida humana, sua vida será exitosa. Verso 54. As atividades fruitivas que o ser vivo executa, sejam piedosas ou impiedosas, são a causa subjacente para a satisfação dos seus desejos. Esta causa invisível é a raiz dos diferentes corpos da entidade viva. Devido ao seu desejo intenso, a entidade viva nasce numa família em particular e recebe um corpo que é como o de sua mãe ou como o de seu pai. Os corpos grosseiros e sutis são criados de acordo com o seu desejo. Significado: o corpo grosseiro é produto do corpo sutil, como se confirma no Bhagavad Gita 8.6. Yam yam vapi smaram bhavam tvajati ante kalevaram tam tam evaiti kanteya sadatad bhava bhavitaham. Qualquer que seja o estado de existência de que alguém se lembre ao deixar o corpo, esse mesmo estado ele alcançará impreterivelmente. Na hora da morte, a atmosfera do corpo sutil é criada pelas atividades do corpo grosseiro. Assim, o corpo grosseiro age no decurso da vida e o corpo sutil age na hora da morte. O corpo sutil, que se chama Linga, o corpo do desejo, é a base para o desenvolvimento de uma espécie particular de corpo grosseiro, que é ou como o de nossa mãe ou como o de nosso pai. De acordo com Rig Veda, se na hora do ato sexual as secreções da mãe são mais profusas que as do pai, a criança receberá um corpo feminino. Se as secreções do pai forem mais profusas que as da mãe, a criança receberá um corpo masculino. Estas são as leis sutis da natureza, que agem de acordo com o desejo da entidade viva. Se o ser humano é ensinado a mudar seu corpo sutil através do processo de desenvolver a consciência de Krishna, na hora da morte, o corpo sutil criará um corpo grosseiro no qual ele será um devoto de Krishna. Ou se ele for ainda mais perfeito, não precisará aceitar outro corpo material, mas obterá imediatamente um corpo espiritual e assim voltará ao lar, voltará ao Supremo. Este é o método da transmigração da alma. Portanto, ao invés de tentar unir a sociedade humana através de pactos para o gozo dos sentidos que nunca podem ser concretizados, é bem melhor ensinar às pessoas como tornarem-se conscientes de Krishna e voltar ao lar, voltar ao Supremo. Isto é verdade tanto agora quanto em qualquer época. Verso 55. Como está associada com a natureza material, a entidade viva encontra-se em posição incômoda, mas se na forma de vida humana ela aprende a associar-se com a suprema personalidade de Deus, ou com seu devoto, essa posição pode ser subjugada. Significado: a palavra Prakriti significa natureza material, e Purusha pode também referir-se à suprema personalidade de Deus. Se alguém deseja continuar sua associação com Prakriti, a energia feminina de Krishna, e manter-se separado de Krishna, pensando que é capaz de desfrutar de Prakriti, ela tem que ir levando sua vida condicionada. Entretanto, se ela muda de consciência e associa-se com a suprema pessoa original, Purusham Shashvatam, ou com seus associados, pode escapar do enredamento da natureza material. Como se confirma no Bhagavad Gita 4.9. Janma karma chamedhivyam evam yoveti tattvataha.
Devemos simplesmente compreender Krishna, a pessoa suprema, no que se refere à sua forma, nome, atividades e passatempos. Isso manter-nos-á sempre em associação com Krishna. Tyaktva deham punarjanma neiti mam eti surjuna. Assim, após abandonar o corpo material grosseiro, não precisaremos receber outro corpo grosseiro, mas um corpo espiritual, com o qual voltaremos ao lar, voltaremos ao Supremo. Assim, poremos termo à tribulação causada por nossa associação com a energia material. Em suma, a entidade viva é serva eterna de Deus. Porém, devido ao seu desejo de assenhorar-se da matéria, vem ao mundo material e fica atada às condições materiais. Liberação significa abandonar essa falsa consciência e reviver nosso serviço original ao Senhor. Esse retorno à vida original chama-se Mukti, como confirma-se no Srimad Bhagavatam. Muktir itvam yatha rupam swarupena vyavastitihi. Nós estamos lendo a história de Ajamila, uma leitura do Srimad Bhagavatam, 6º canto, capítulos 1 a 3, com tradução e comentários por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 1, versos 56 e 57. No começo, este Brahmana chamado Ajamila estudou todos os textos védicos. Ele era um reservatório de bom caráter, boa conduta e boas qualidades. Firmemente estabelecido em executar todos os preceitos védicos, ele era muito meigo e gentil e mantinha sua mente e seus sentidos sob controle. Além disso, era sempre veraz, sabia cantar os mantras védicos e era também muito puro. Ajamila mostrava muito respeito a seu mestre espiritual, ao Deus do Fogo, aos convidados e aos membros mais velhos de sua família. Na verdade, estava livre do falso prestígio. Era íntegro, benevolente para com todas as entidades vivas e bem comportado. Nunca falava tolices, nem invejava ninguém. Significado: os mensageiros de Yamaraja, os Yamadutas, estão explicando a verdadeira posição de piedade e impiedade e como a entidade viva enreda-se neste mundo material. Descrevendo a história da vida de Ajamila, os Yamadutas relatam que no começo ele era um sábio entendido em literatura védica. Ele era bem comportado, limpo e asseado, e muito bondoso com todos. De fato, ele tinha todas as boas qualidades. Em outras palavras, ele era um Brahmana perfeito. Espera-se que um Brahmana seja perfeitamente piedoso, siga todos os princípios reguladores e tenha todas as boas qualidades. Os sintomas de piedade são explicados nestes versos. Srila Viraraghvacharya comenta que Dritva Vrata significa Dritam Vratam Strisanga Rahityatmaka Brahmacharya Rupam. Em outras palavras, Ajamila seguia as regras e regulações de celibato como um brahmachari perfeito e era muito bondoso de coração, veraz, limpo e puro. Nos versos seguintes, descrever-se-á como, apesar de ter todas essas qualidades, ele caiu e assim chegou a ser ameaçado de receber a punição de Yamaraja. Versos 58 a 60. Certa vez, esse Brahmana Ajamila, seguindo a ordem de seu pai, foi à floresta colher frutas, flores e 2 espécies de gramíneas, chamadas
Samit e Kusha. No caminho de volta para casa, deparou com um Shudra, um muitíssimo luxurioso homem de quarta classe, que desavergonhadamente abraçava e beijava uma prostituta. O Shudra sorria, cantava e alegrava-se como se este seu comportamento fosse digno. Tanto o Shudra quanto a prostituta estavam embriagados. Os olhos da prostituta giravam de embriaguez e sua roupa afrouxara-se. Foi nesse estado que a Jamila os viu. Significado: enquanto percorria a via pública, a Jamila deparou com um homem de quarta classe e uma prostituta, que aqui são vividamente descritos. A embriaguez às vezes manifestava-se mesmo em eras remotas, embora não muito frequentemente. Contudo, nesta era de Kali, tal pecado é visto em toda parte, pois as pessoas do mundo inteiro perderam a vergonha. Outrora, ao presenciar a cena em que figuravam o Shudra bêbado e a prostituta, a Jamila, que era um brahmachari perfeito, ficou abalado. Hoje em dia, semelhante pecado é comum em muitos lugares, e, em consequência disso, devemos analisar a posição de um estudante brahmachari que vê tal comportamento. Se ele não for extremamente forte em seguir os princípios reguladores, é muito difícil que esse brahmachari permaneça firme. Entretanto, se alguém adota muito seriamente a consciência de Krishna, pode resistir a provocações criadas pelo pecado. Em nosso movimento da consciência de Krishna, proibimos o sexo ilícito, a intoxicação, o consumo de carne e os jogos de azar. Em Kali Yuga, ver uma mulher embriagada e seminua abraçando um bêbado é muito comum, especialmente nos países ocidentais. E controlar-se após ver essas coisas é muito difícil. Contudo, se pela graça de Krishna a pessoa mantém-se fiel aos princípios reguladores e canta o mantra Hare Krishna, Krishna com certeza protegê-la-á. Na verdade, Krishna diz que seu devoto nunca sai perdendo. Konteya pratijanihi name bhakta pranashyati. Portanto, todos os discípulos que praticam a consciência de Krishna devem obedientemente seguir os princípios reguladores e permanecer fixos em cantar os santos nomes do Senhor. Então, não será preciso temer. Caso contrário, sua posição será muito perigosa, especialmente nesta Kali Yuga. Verso 61. O Shudra, cujo braço estava decorado com um pó de cúrcuma, abraçava a prostituta. Quando a Jamila viu-a, os desejos luxuriosos que estavam adormecidos em seu coração emergiram e, iludido, deixou-se ficar sob o controle deles. Significado: afirma-se que quando alguém esfrega em seu corpo cúrcuma, ele atrai os desejos luxuriosos da pessoa do sexo oposto. A palavra kama liptena denota que o Shudra estava com o corpo untado de cúrcuma. Verso 62. Na medida do possível, ele, pacientemente, tentava lembrar-se das instruções dos Shastras de que não deveria sequer olhar para uma mulher. Com a ajuda deste conhecimento e de seu intelecto, ele tentou controlar seus desejos luxuriosos. Porém, devido à força de Cupido dentro de seu coração, não conseguiu controlar a mente. Significado: a menos que alguém seja muito forte em conhecimento, paciência e comportamento corpóreo, mental e intelectual adequados, refrear os desejos luxuriosos é extremamente difícil. Assim, após ver um homem abraçando uma jovem mulher
e fazendo praticamente tudo o que se exige da vida sexual, mesmo um Brahmana plenamente qualificado, como esse que acabou de ser acima descrito, não pôde controlar seus desejos luxuriosos e tampouco abster-se de ouvir o seu comando. Devido à força da vida materialista, manter o autocontrole é extremamente difícil para quem não está sob especial proteção da Suprema Personalidade de Deus, através do serviço devocional. Verso 63. Da mesma maneira que o Sol e a Lua são eclipsados por um planeta inferior, o Brahmana perdeu todo o seu bom senso. Agarrando-se a esta situação, ele vivia pensando na prostituta e, dentro de pouco tempo, convidou-a para trabalhar como serva em sua casa. E então abandonou todos os princípios reguladores em que se alicerça a vida bramínica. Significado. Falando este verso, Shukadeva Goswami procura incutir na mente do leitor que a elevada posição bramínica de Ajamila desmoronou assim que ele associou-se com a prostituta, tanto que ele se esqueceu de todas as suas atividades bramínicas. Entretanto, no final de sua vida, quando cantou as 4 sílabas do nome de Narayana, ele pôde ser salvo do gravíssimo perigo de cair. Swalpamapyasya dharmasya trayate mahato bhayat. Mesmo um pouco de serviço devocional pode salvar-nos do maior perigo. O serviço devocional, que começa com o cantar do santo nome do Senhor, é tão poderoso que mesmo que alguém se entregue a atividades sexuais e, consequentemente, caia da elevada posição de Brahmana, ele pode salvar-se de todas as calamidades, se de alguma forma canta o santo nome do Senhor. Este é o poder extraordinário do santo nome do Senhor. Portanto, no Bhagavad Gita, aconselha-se que a pessoa não se esqueça de cantar o santo nome por um momento sequer. Satatam kirtayantomam yatanta chadrithavrata. São tantos os perigos neste mundo material, que a qualquer momento alguém pode cair de uma posição elevada. Todavia, se ele se mantiver sempre puro e fixo, cantando Mahamantra Hare Krishna, será salvo. E quanto a isto, não restam dúvidas. Verso 64. Assim, para satisfazer a prostituta com vários presentes materiais, Ajamila passou a gastar todo o dinheiro que herdara de seu pai, de modo que ela permanecesse satisfeita com ele. Enfim, para satisfazer a prostituta, abandonou todas as suas atividades bramínicas. Significado. Mundo afora, existem muitos exemplos onde mesmo uma pessoa pura, deixando-se atrair por uma prostituta, gasta todo o dinheiro que herdou. A caça a prostitutas é tão abominável que o desejo de contato sexual com prostitutas pode arruinar o caráter da pessoa, destruir sua posição elevada e corroer todo o seu dinheiro. Portanto, o sexo ilícito é estritamente proibido. Deve-se ficar satisfeito com a esposa obtida através de matrimônio legal, pois mesmo um leve desvio causará dano. O grihasta consciente de Krishna deve sempre lembrar-se disso. Ele sempre deve viver satisfeito com sua única esposa e ficar em paz simplesmente cantando o mantra Hare Krishna. Caso contrário, a qualquer momento poderá cair de sua posição, como exemplifica o caso de Ajamila. Verso 65. Porque sua inteligência deixou-se trespassar pelo olhar luxurioso da prostituta, o Brahmana Ajamila
tornando-se sua vítima, entregou-se a atos pecaminosos na associação dela. Ele inclusive chegou a abandonar a companhia de sua belíssima e jovem esposa, que viera de uma respeitabilíssima família de Brahmanas. Significado: habitualmente, todos são elegíveis a herdar a propriedade paterna, e a Jamila também herdou o dinheiro de seu pai. Mas que ele fez do dinheiro? Ao invés de aplicar o dinheiro a serviço de Krishna, ele o investiu a serviço de uma prostituta. Portanto, ele estava condenado e era passível de punição por Yamaraja. Como isto aconteceu? Ele caiu vítima do perigoso e luxurioso olhar de uma prostituta. Verso 66. Embora nascido em família brahmana, esse patife, destituído de inteligência devido à associação com a prostituta, sempre dava um jeito de ganhar dinheiro, fosse de maneira honesta ou desonesta, e usava-o para manter os filhos e filhas da prostituta. Verso 67. Esse Brahmana irresponsável levou toda a sua longa vida transgredindo todas as regras e regulações da Escritura Sagrada, vivendo extravagantemente e comendo alimentos preparados por uma prostituta. Portanto, ficou cheio de pecados, impuro e viciado em atividades proibidas. Significado: o alimento preparado por uma mulher ou homem impuros e pecaminosos, especialmente por uma prostituta, é extremamente contaminado. A Jamila comia tais alimentos e, portanto, estava sujeito a ser punido por Yamaraja. Verso 68. A Jamila não se submeteu à expiação. Portanto, devido à sua vida pecaminosa, temos que levá-lo à presença de Yamaraja para ser punido. Lá, de acordo com a quantidade dos seus atos pecaminosos, ele será punido e assim purificar-se-á. Significado: os Vishnudutas proibiram os Yamadutas de levar a Jamila a Yamaraja, e por isso os Yamadutas explicaram que levar tal homem até Yamaraja era a atitude correta. Como não se submeter à expiação de seus atos pecaminosos, a Jamila devia ser levado até Yamaraja para ser purificado. Quando um homem comete assassinato, torna-se pecaminoso, e, portanto, ele também tem que ser morto. Caso contrário, após a morte, ele terá que sofrer muitas reações pecaminosas. Analogamente, a punição imposta por Yamaraj é um processo de purificar as mais abomináveis pessoas pecaminosas. Portanto, os Yamadutas pediram aos Vishnudutas que não os impedissem de levar a Jamila a Yamaraja. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 6º canto, 1º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado A História de Ajamila. Nós estamos lendo A História de Ajamila, uma leitura do Srimad Bhagavatam, 6º canto, capítulos 1 a 3, com tradução e comentários por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 2, verso 1. Shukadeva Goswami disse: Meu querido rei, os servos do Senhor Vishnu são sempre muito hábeis em lógica e argumentos. Após ouvirem as afirmações dos Yamadutas, eles responderam o seguinte. Verso 2. Os Vishnudutas disseram: quão doloroso é que a irreligião esteja se infiltrando numa assembleia onde dever-se-ia manter a religião. Na verdade, aqueles que estão encarregados de primar pelos princípios religiosos estão desnecessariamente punindo uma pessoa que, não tendo pecados,
não merece punição alguma. Significado: os Vishnudutas acusaram os Yamadutas de violarem os princípios religiosos ao tentarem arrastar a Jamila até Yamaraja para que ele fosse punido. Yamaraja é o ministro apontado pela Suprema Personalidade de Deus para julgar os princípios religiosos e irreligiosos e punir as pessoas irreligiosas. Contudo, se pessoas que não têm pecados são punidas, toda a Assembleia de Yamaraja contamina-se. Este princípio aplica-se não apenas à Assembleia de Yamaraja, mas também a toda a sociedade humana. Na sociedade humana, manter apropriadamente os princípios religiosos é dever da corte real ou do governo. Infelizmente, nesta Yuga, a Kali Yuga, os princípios religiosos são adulterados e o governo não pode julgar apropriadamente quem deve ou quem não deve ser punido. Afirma-se que em Kali Yuga, se alguém não pode gastar dinheiro na corte judicial, também não pode obter justiça. Na verdade, nas cortes de justiça frequentemente encontram-se magistrados que são subornados para emitirem sentenças favoráveis. Às vezes, verifica-se que a polícia e os tribunais prendem e importunam homens religiosos que, para o benefício de toda a população, pregam o movimento da consciência de Krishna. Os Vishnudutas, que são Vaishnavas, lamentaram-se devido a estes fatos muito deploráveis. Em consequência de sua compaixão espiritual para com todas as almas caídas, os Vaishnavas saem para pregar de acordo com o paradigma de todos os princípios religiosos. Mas, infelizmente, devido à influência de Kali Yuga, Vaishnavas que dedicam suas vidas a pregar as glórias do Senhor, às vezes são maltratados e punidos pelos tribunais, sob a falsa acusação de estarem perturbando a paz. Verso 3. Um rei ou um funcionário governamental devem ser tão bem qualificados para que, devido à afeição e ao amor, possam agir como pai, mantenedor e protetor dos cidadãos. Devem dar bons conselhos aos cidadãos e instruí-los de acordo com as escrituras autênticas, e devem ser equânimes para com todos. Yamaraja é exemplo disto, pois ele é o mestre supremo da justiça, e aqueles que seguem seus passos também servem de exemplo. Contudo, se tais pessoas deixam-se corromper e demonstram parcialidade, punindo uma pessoa inocente e imaculada, onde os cidadãos se refugiarão em busca de proteção e segurança. Significado: o rei, ou nos tempos modernos, o governo, deve agir como guardião dos cidadãos, ensinando-lhes o verdadeiro objetivo da vida. A forma de vida humana destina-se especialmente a que se compreenda o eu e a relação que deve ser mantida com a Suprema Personalidade de Deus, pois na vida animal não se pode compreender isto. Portanto, cabe ao governo encarregar-se de treinar todos os cidadãos de maneira tal qual que, através de um processo gradual, elevem-se à plataforma espiritual e compreendam o eu e que relação tem com Deus. Este princípio foi seguido por reis tais como Maharaja Yudhishthira, Maharaj Parikshit, Sr. Ramachandra, Maharaj Ambarisha e Prahlada Maharaj. Os líderes do governo devem ser muito honestos e religiosos, porque de outro modo todos os afazeres do Estado sossobrarão. Infelizmente, em nome da democracia, ladrões e assaltantes estão elegendo outros ladrões e assaltantes para os postos mais importantes do governo. Recentemente verificou-se isto nos Estados Unidos,
onde o presidente teve que ser condenado e deposto pelos cidadãos. Este é apenas um caso, mas existem muitos outros. Devido à importância do movimento da consciência de Krishna, as pessoas devem ser conscientes de Krishna e não devem votar em ninguém que não seja consciente de Krishna. Então haverá verdadeira paz e prosperidade no Estado. Ao ver má administração no governo, o Vaishnava sente muita compaixão em seu coração e tenta ao máximo consertar a situação, espalhando o movimento Hare Krishna. Verso 4. A massa da população segue o exemplo de seus líderes na sociedade e imita-lhes o comportamento. Ela aceita como evidência qualquer coisa que os líderes aceitem. Significado. Embora Jamila não estivesse sujeito à punição, os Yamadutas insistiam em levá-lo a Yamaraja para ser castigado. Isto era adharma, contrário aos princípios religiosos. Os Vishnudutas temiam que, caso se permitissem tais atos irreligiosos, a administração da sociedade humana arruinar-se-ia. Nos tempos modernos, o movimento da consciência de Krishna está tentando introduzir os princípios corretos de como se deve administrar a sociedade humana. Mas, infelizmente, os governantes de Kali Yuga não dão o devido apoio ao movimento Hare Krishna, porque não apreciam seu valioso serviço. O movimento Hare Krishna é o movimento correto para melhorar a degradada condição da sociedade humana. E, portanto, os governantes e líderes públicos em todas as partes do mundo devem apoiar este movimento para corrigir inteiramente as condições pecaminosas da humanidade. Versos 5 e 6. As pessoas, em geral, não são muito avançadas em conhecimento, através do qual possam discriminar entre religião e irreligião. O cidadão inocente e sem iluminação é como um animal ignorante que dorme em paz com sua cabeça no colo de seu dono, fielmente acreditando que este lhe dá proteção. Se um líder realmente tem um bom coração e é digno da fé que nele deposita uma entidade viva, como pode ele punir ou matar uma pessoa ingênua, que com boa fé e amizade se lhe tenha rendido por completo? Significado. A palavra sânscrita Vishvataghata refere-se a uma pessoa que trai a fé ou viola a confiança. A massa da população deve sempre sentir que a proteção do governo lhe dá segurança. Portanto, quão lamentável é que o governo caia no descrédito e, devido a razões políticas, ponha os cidadãos em dificuldades. Na Índia, realmente vimos durante os dias de separatismo que, embora os hindus e muçulmanos vivessem juntos pacificamente, manipulações políticas subitamente fizeram surgir sentimentos de ódio entre os dois grupos. E assim, por causa da política, os hindus e muçulmanos mataram-se uns aos outros. Este é um sinal de Kali Yuga. Nesta era, os animais são mantidos muito bem abrigados, inteiramente confiantes de que seus donos protegê-los-ão. Mas, infelizmente, logo que ficam gordos, os animais são enviados ao matadouro. Vaishnavas, como os Vishnudutas, condenam semelhante crueldade. O fato é que as condições infernais já descritas esperam os homens pecaminosos, responsáveis por esses sofrimentos. Aquele que trai a confiança de uma entidade viva, que nele se refugia com boa fé, quer a entidade viva seja um ser humano ou um animal, é extremamente pecaminoso. Porque essas traições não são punidas pelo governo, toda a sociedade humana está terrivelmente contaminada. Portanto, descreve-se
que a população desta era é Manda, Sumanda Matayo, Manda Bhagya e Upadrutaha. Em decorrência dessas atividades pecaminosas, os homens são condenados, Mandaha. Sua inteligência é obtusa, Sumanda Matayaha. São desafortunados, Manda Bhagyaha, e, portanto, estão sempre perturbados por muitos problemas, Upadrutaha. Esta é a situação deles nesta vida, e após a morte são postos em condições infernais. Verso 7. A Jamila já expiou todas as suas ações pecaminosas. Na verdade, ele expiou não apenas os pecados executados em uma vida, mas aqueles praticados em milhões de vidas, pois em condição desamparada, ele cantou o santo nome de Narayana. Muito embora ele não tivesse cantado com pureza, cantou sem cometer ofensas e, portanto, agora tornou-se puro e elegível à liberação. Significado. Os Yamadutas consideraram apenas a situação externa de Ajamila. Como ele fora extremamente pecaminoso durante toda a sua vida, julgavam que Ajamila deveria ser levado a Yamaraja e não sabiam que ele se livrara das reações de todos os seus pecados. Portanto, os Vishnudutas ensinaram que pelo fato dele ter cantado na hora da morte as 4 sílabas do nome de Narayana, livrou-se de todas as reações pecaminosas. Com relação a isto, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur cita os seguintes versos do Smriti Shastra. Namnoi yavati shakti papa nirharane harim Tavad kartum na shaknoti patakam patakinaraham. Simplesmente cantando um único santo nome de Hari, um homem pecaminoso pode anular as reações de um total de pecados que supera a quantidade daqueles que possa cometer. Brihad Vishnu Purana. Avashenapi yannamni kirtite sarva patake puman vimuchate sadhya simha traster mrigeriva. Se alguém canta o santo nome do Senhor, mesmo quando se sente desamparado ou não deseja fazê-lo, todas as reações de sua vida pecaminosa desaparecem. Assim como quando um leão ruge, todos os animais fogem de medo. Garuda Purana. Sakridu charitam yena harirityaksharadhvayam bhada parikarastena mokshaya gamanam pratim. Cantando uma só vez o santo nome do Senhor, que consiste nas 2 sílabas Hari, a pessoa garante seu caminho rumo à liberação. Skanda Purana. Estas são algumas das razões por que os Vishnudutas se opuseram a que os Yamadutas levassem a Jamila ao tribunal de Yamaraja. Verso 8. Os Vishnudutas prosseguiram. Mesmo anteriormente, enquanto comia, em outras ocasiões, a Jamila costumava chamar seu filho, dizendo: Meu querido Narayana, por favor, venha cá. Embora chamasse o nome de seu filho, todavia, ele pronunciava as 4 sílabas Narayana, simplesmente cantando o santo nome de Narayana dessa maneira. Ele praticou a expiação necessária para remi-lo das reações pecaminosas de milhões de vidas. Significado. Anteriormente, quando se ocupava em atividades pecaminosas para manter sua família, a Jamila cantava o nome de Narayana sem cometer ofensas. Cantar o nome do Senhor simplesmente para anular atividades pecaminosas ou cometer atividades pecaminosas apoiando-se na força do cantar do santo nome é ofensivo,
namno bhalat yasyai papa buddhi. Porém, embora se ocupasse em atividades pecaminosas, Ajamila nunca cantou o santo nome de Narayana tendo em mente anulá-las. Ele simplesmente cantava o nome de Narayana para chamar seu filho. Portanto, seu canto foi eficaz. Por cantar o santo nome de Narayana dessa maneira, ele já havia exterminado as reações pecaminosas de muitas e muitas vidas. No começo, ele era puro, porém, embora mais tarde tivesse cometido muitos atos pecaminosos, não ficava praticando ofensas, pois não cantava o santo nome de Narayana para neutralizar esses pecados. A pessoa que sempre canta o santo nome do Senhor e não comete ofensas é sempre pura. Como se confirma neste verso, Ajamila já estava livre de pecado, e porque cantava o nome de Narayana, permanecia sem pecados. Não importa que ele estivesse chamando seu filho, por si próprio, o nome era eficaz. Versos 9 e 10. O canto do santo nome do Senhor Vishnu é o melhor processo de expiação para um ladrão de ouro ou outras coisas preciosas, para um bêbado, para alguém que trai um amigo ou parente, para alguém que mata um brahmana, ou para aquele que faz sexo com a esposa de seu guru ou de outro superior. É também o melhor método expiatório para quem assassina mulheres, o rei ou o pai, para alguém que chacina vacas e para todos os outros homens pecaminosos. Pelo simples fato de cantar o santo nome do Senhor Vishnu, os maiores pecadores podem atrair a atenção do Senhor Supremo, que portanto considera: porque este homem cantou meu santo nome, meu dever é protegê-lo. Verso 11. Seguindo as cerimônias ritualísticas védicas ou submetendo-se a expiações, os homens pecaminosos não se purificam tanto quanto cantando uma só vez o santo nome do Senhor Hari. Embora a expiação ritualística possa deixar alguém livre de reações pecaminosas, ela não o faz ingressar no serviço devocional. Ao contrário do canto dos nomes do Senhor, que suscita nessa pessoa a lembrança da fama, das qualidades, dos atributos, dos passatempos e da parafernália do Senhor. Significado. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura comenta que o canto do santo nome do Senhor tem significado especial que o distingue das cerimônias ritualísticas védicas, através das quais obtém-se expiação de ações pecaminosas graves, mais graves ou gravíssimas. Começando com o Manu Samhita e o Parashara Samhita, existem 20 espécies de escrituras religiosas chamadas Dharma Shastras. Mas nesta passagem, afirma-se que, embora ao seguir os princípios religiosos destas escrituras, alguém possa livrar-se das reações, das atividades mais pecaminosas, isto não pode sublimar o homem pecaminoso ao nível de serviço amoroso ao Senhor. Por outro lado, quem, mesmo uma única vez, canta o santo nome do Senhor, não apenas fica imediatamente livre das reações dos maiores pecados, como também eleva-se à plataforma de prestação de serviço amoroso à Suprema Personalidade de Deus, que é descrito como Uttama Shloka, porque é famoso por suas atividades gloriosas. Assim, ele serve ao Senhor lembrando-se de sua forma, atributos e passatempos. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura explica que, devido à onipotência do Senhor, tudo isto é possível para quem simplesmente canta o santo nome do Senhor. Aquilo que não é acessível através da realização de rituais védicos pode ser facilmente obtido
mediante o canto do santo nome do Senhor. Cantar o santo nome e dançar em êxtase é tão fácil e sublime que podem-se alcançar todos os benefícios da vida espiritual simplesmente seguindo este processo. Portanto, Sri Chaitanya Mahaprabhu declara que Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. Todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana. O movimento de Sankirtana que iniciamos oferece o melhor processo através do qual todos podem purificar-se das reações pecaminosas e chegar imediatamente à plataforma de vida espiritual. Nós estamos lendo a história de Ajamila, uma leitura do Srimad Bhagavatam, sexto canto, capítulos 1 a 3, com tradução e comentários por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 2, verso 12. As cerimônias ritualísticas de expiação, recomendadas nas escrituras religiosas, são insuficientes para limpar todo o coração, pois após a expiação, a mente volta a fixar-se em atividades materiais. Por conseguinte, para alguém que deseja libertar-se das reações fruitivas de atividades materiais, o canto do mantra Hare Krishna, ou a glorificação do nome, fama e passatempos do Senhor, é recomendado como o mais perfeito processo de expiação, porque com esse canto a pessoa erradica por completo a poeira do seu coração. Significado. As afirmações deste verso foram corroboradas anteriormente no Srimad Bhagavatam 1.2.17. Srinvatam swakata Krishna punya shravanam kirtanaham ridyantastoya bhadrani vidhunoti suritsatam. Se Krishna, a personalidade de Deus, que é o Paramatma, super-alma, situado nos corações de todos, e o benfeitor do devoto veraz, purifica do desejo de gozo material o coração do devoto que saboreia suas mensagens, as quais, de per si, são virtuosas quando apropriadamente ouvidas e cantadas. Misericórdia especial do Senhor Supremo é que tão logo fica sabendo de alguém que está glorificando seu nome, fama e atributos, ele próprio ajuda essa pessoa a tirar a poeira do coração. Portanto, simplesmente por essa glorificação, ela não apenas se purifica, como também alcança os resultados das atividades piedosas. Punya Shravanam Kirtana. Punya Shravanam Kirtana refere-se ao processo de serviço devocional. Mesmo que alguém não entenda o significado do nome, passatempos ou atributos do Senhor, purifica-se pelo simples fato de ouvi-los ou cantá-los. Tal purificação chama-se Sattva Bhavana. O principal propósito na vida humana deve ser purificar a existência e alcançar a liberação. Enquanto alguém tiver um corpo material, será considerado impuro. Nessa condição material impura, ninguém pode desfrutar de uma vida verdadeiramente bem-aventurada, embora todos estejam buscando-a. Portanto, Srimad Bhagavatam 5.5.1 diz que Tapodivyam putraka yena sattvam shuddhye. Deve-se executar tapasya, austeridade, para purificar a existência e, então, poder chegar à plataforma espiritual. A tapasya de cantar e glorificar o nome, a fama e os atributos do Senhor é um processo purificatório facílimo, através do qual todos podem ser felizes. Portanto, todos que desejam a purificação definitiva do coração devem adotar este processo. Outros processos, como karma, jnana e yoga, não podem limpar todo o coração. Verso 13. Na hora da morte,
A Jamila, sentindo-se desamparado e falando bem alto, cantou o santo nome do Senhor, Narayana. Bastou este canto para que ele ficasse livre das reações de toda a vida pecaminosa. Portanto, ó servos de Yamaraja, não queirais que ele receba a punição de ser lançado em condições infernais. E, portanto, eximi-vos de levá-lo até vosso mestre. Significado: os Vishnudutas, que são autoridades superiores, deram ordens aos Yamadutas, os quais não sabiam que a Jamila não mais estava sujeito à tribulação da vida infernal, onde deveria sofrer as consequências de seus feitos passados. Embora tivesse cantado o santo nome Narayana para chamar seu filho, o santo nome é tão transcendentalmente poderoso que o libertou automaticamente, porque cantara o santo nome enquanto morria. Ante Narayana Smritihi, como Krishna confirma no Bhagavad Gita 7.28. Yesham tvanantagatam papam jananam punya karmanam te dvandva mohanir mukta bhajante mam dridavrataham. As pessoas que nesta vida e em vidas anteriores agiram piedosamente, cujas ações pecaminosas foram completamente erradicadas e que estão livres da dualidade da ilusão, ocupam-se em servir-me com determinação. Enquanto não estiver livre de todas as reações pecaminosas, a pessoa não poderá ser promovida à plataforma de serviço devocional. Em outra passagem do Bhagavad Gita 8.5, afirma-se: Antakale chamam eva smaram muktva kalevaram ya prayati samadbhavam yati nasti yatra samshayaham. Se na hora da morte alguém se lembra de Krishna, Narayana, de certo é elegível a regressar imediatamente ao lar, de volta ao Supremo. Verso 14. Aquele que canta o santo nome do Senhor livra-se imediatamente das reações de ilimitados pecados, mesmo que cante indiretamente, querendo indicar alguma outra coisa, por brincadeira, ou por entretenimento musical, ou mesmo negligentemente. Isto é aceito por todos os sábios entendidos em Escrituras. Verso 15. Se alguém canta o santo nome de Hari, e então morre em decorrência de um infortúnio acidental, como, por exemplo, ao cair do telhado de uma casa, ao escorregar e sofrer fraturas de ossos em acidente de estrada, ao ser picado por uma serpente, ao ser fustigado de dores e febre alta, ou ao ser ferido por uma arma, imediatamente absolve-se de entrar na vida infernal, mesmo que seja um pecaminoso. Significado: como se afirma no Bhagavad Gita 8.6. Yam yam vapi smaram bhavam tvajati yanti kalevaram tam tam evaiti konteya sadatat bhava bhavitaham. Uma pessoa alcançará impreterivelmente qualquer estado de existência do qual se lembre ao abandonar o corpo. Se alguém pratica o canto do mantra Hare Krishna, espera-se naturalmente que cante Hare Krishna quando sofrer algum acidente. Mesmo que não tenha adotado essa prática, entretanto, se alguém eventualmente canta o santo nome do Senhor, Hare Krishna, quando se acidenta e morre, ele será salvo da vida infernal após a morte. Verso 16. As autoridades que são estudiosos e sábios eruditos certificaram-se cuidadosamente de que devem-se expiar os pecados mais graves, submetendo-se a um rigoroso processo de penitência, e devem-se expiar pecados mais leves, submetendo-se a penitências leves. Entre mentes, o canto do mantra Hare Krishna
elimina todos os efeitos de atividades pecaminosas, sem levar em conta se são leves ou graves. Significado. Com relação a isto, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura descreve um incidente em que Samba, tendo sido punido pelos Kauravas, foi então resgatado. Samba apaixonou-se pela filha de Duryodhana, e como, de acordo com o costume kshatriya, só se oferece a filha de um kshatriya ao pretendente que demonstre seu valor heróico, Samba raptou-a. Consequentemente, Samba foi preso pelos Kauravas. Mais tarde, quando o Sr. Balarama veio resgatá-lo, houve uma discussão quanto à libertação de Samba. Uma vez que na discussão não se chegou a um acordo, Balarama demonstrou seu poder de maneira tal que toda Hastinapura tremeu e tinha-se a impressão de que ela estava sendo sacudida por um grande terremoto. Então, o impasse foi resolvido e Samba casou-se com a filha de Duryodhana. O significado é que todos devem refugiar-se em Krishna Balarama, a suprema personalidade de Deus, cujo poder protetor é tamanho que não pode ser igualado no mundo material. Por mais poderosos que sejam as reações pecaminosas de alguém, elas serão imediatamente eliminadas se ele cantar o nome Hari, Krishna, Balarama ou Narayana. Verso 17. Embora alguém possa neutralizar as reações da vida pecaminosa através de austeridade, caridade, votos e outros métodos semelhantes, estas atividades piedosas não podem erradicar de seu coração os desejos materiais. Entretanto, se ele servir aos pés de lótus da personalidade de Deus, libertar-se-á imediatamente de todas essas contaminações. Significado. Como se afirma no Srimad Bhagavatam 11.2.42. Bhakti parishanubhavo viraktir anyatra cha. O serviço devocional é tão poderoso que alguém que o pratica livra-se imediatamente de todos os desejos pecaminosos. Dentro deste mundo material, todos os desejos são pecaminosos, porque o desejo material significa gozo dos sentidos, que sempre está correlacionado com ações de cunho pecaminoso. Entretanto, Bhakti pura é Anyabhilasita Shunya, em outras palavras, está livre de desejos materiais, que resultam de karma e jnana. Aquele que está situado em serviço devocional já não tem desejos materiais e, portanto, deixou para trás a vida pecaminosa. Devem-se eliminar todos os desejos materiais. Caso contrário, embora as austeridades, penitências e caridade possam, por algum tempo, deixar a pessoa livre de pecado, seus desejos reaparecerão devido a que seu coração é impuro. Assim, ela agirá pecaminosamente e sofrerá. Verso 18. Assim como o fogo reduz a cinzas a grama seca, do mesmo modo, o santo nome do Senhor, cantado quer consciente, quer inconscientemente, fatalmente reduz a cinzas todas as reações das atividades pecaminosas de alguém. Significado. O fogo queimará, não importa se tocado por uma criança inocente ou por alguém que conhece muito bem o seu poder. Por exemplo, se um monte de palha ou grama seca é incendiado, seja por uma pessoa idosa que conhece o poder do fogo, seja por uma criança que não o conhece, a grama reduzir-se-á a cinzas. Do mesmo modo, talvez alguém conheça ou não o poder do canto do mantra Hare Krishna. Porém, se ele cantar o santo nome, libertar-se-á de todas as reações pecaminosas. Verso 19. Se alguém
ignorando a potência de um certo remédio, toma esse remédio, ou é forçado a tomá-lo, o remédio agirá mesmo que essa pessoa não o saiba, porque sua potência independe do grau de compreensão do paciente. Do mesmo modo, muito embora alguém desconheça o valor de cantar o santo nome do Senhor, quer ele cante consciente ou inconscientemente, o canto será muito eficaz. Significado: nos países ocidentais, onde o movimento Hare Krishna está se espalhando, sábios eruditos e outros pensadores estão compreendendo sua eficácia. Por exemplo, o Dr. J. Stilson Judah, um sábio erudito, sentiu-se muito atraído a este movimento, porque viu de fato que está transformando hippies dependentes de drogas em Vaishnavas puros, que se tornam voluntariamente servos de Krishna e da humanidade. Mesmo há poucos anos, esses hippies não conheciam o mantra Hare Krishna, mas agora estão cantando o mantra e tornando-se Vaishnavas puros. Assim, eles estão se livrando de todas as atividades pecaminosas, tais como sexo ilícito, intoxicação, consumo de carne e jogos de azar. Esta é a prova prática da eficácia do movimento Hare Krishna, que encontra apoio neste verso. Alguém pode conhecer ou não o valor do canto do mantra Hare Krishna, mas, se de alguma forma cantá-lo, purificar-se-á imediatamente, assim como uma pessoa que toma um remédio potente sentirá seu efeito, não importa se o toma consciente ou inconscientemente. Verso 20. Sri Shukadeva Goswami prosseguiu: meu querido rei, tendo assim julgado perfeitamente os princípios do serviço devocional, ocasião em que expuseram suas razões e argumentos, os mensageiros do Senhor Vishnu soltaram do cativeiro dos Yamadutas o Brahmana Jamila e salvaram-no da morte iminente. Verso 21. Meu querido Maharaj Parikshit, ó subjugador de todos os inimigos, após ouvirem a resposta dos mensageiros do Senhor Vishnu, os servos de Yamaraj foram ter com este e explicaram-lhe tudo o que ocorrera. Significado: neste verso, a palavra pratyuditaha é muito significativa. Os servos de Yamaraja são tão poderosos que nunca podem ser coibidos em parte alguma. Porém, nesta ocasião, malograram em seu intento de levar um homem que consideravam pecaminoso. Portanto, imediatamente, retornaram a Yamaraja e descreveram-lhe tudo o que acontecera. Verso 22. Ao se libertar dos laços dos servos de Yamaraja, o Brahmana Jamila, agora livre do temor, voltou à razão e imediatamente ofereceu reverências aos Vishnudutas, prostrando-se com a cabeça aos seus pés de lótus. Estava extremamente satisfeito com a presença deles, pois vira-os salvar-lhe a vida das mãos dos servos de Yamaraja. Significado: os Vaishnavas também são Vishnudutas, pois cumprem as ordens de Krishna. O Senhor Krishna está muito ansioso de que todas as almas condicionadas que apodrecem neste mundo material rendam-se a Ele e salvem-se das aflições materiais nesta vida e da punição em condições infernais após a morte. Portanto, o Vaishnava tenta trazer as almas condicionadas de volta à razão. Aqueles que são afortunados como a Jamila são salvos pelos Vishnudutas ou pelos Vaishnavas, e assim retornam ao lar, retornam ao Supremo. Nós estamos lendo a história de Ajamila, uma leitura do Srimad Bhagavatam, 6º canto, capítulos 1 a 3, com tradução e comentários por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupada. Capítulo 2. Verso 23. Ó impecável Maharaj Parikshit, os mensageiros da Suprema Personalidade de Deus, os Vishnudutas, perceberam que a Jamila tentava dizer algo, e assim, subitamente, desapareceram de sua presença. Significado. Os Shastras dizem: Papishtaye durachara deva brahmana nindakaha apatya bojanas tesham makale maranam dhruvam. Para aqueles que são papista, muito pecaminosos, e durachara, mal comportados, ou de hábitos muito sujos, que são contra a existência de Deus, que desrespeitam Vaishnavas e Brahmanas, e comem toda e qualquer coisa, a morte extemporânea é certa. Afirma-se que em Kali Yuga a pessoa vive no máximo 100 anos. Porém, à medida que as pessoas se degradam, a duração de suas vidas diminui. Prayenal Payushaha. Porque agora Jamila estava livre de todas as reações pecaminosas. Prolongou-se a duração de sua vida, muito embora ele estivesse destinado a morrer imediatamente. Ao perceberem a Jamila tentando dizer-lhes algo, os Vishnudutas desapareceram para dar-lhe a oportunidade de glorificar o Senhor Supremo. Como todas as suas reações pecaminosas foram eliminadas, agora ele estava preparado para glorificar o Senhor. Na verdade, só pode glorificar o Senhor quem estiver completamente livre de todas as atividades pecaminosas. No Bhagavad Gita 7.28, o próprio Krishna confirma isto. Yesham tvantagatam papam jananam punya karmanam tedvanda mohanir mukta bhajante mam dridavrataha. Pessoas que agiram piedosamente em vidas anteriores e nesta vida, cujas ações pecaminosas estão completamente erradicadas e que estão livres da dualidade da ilusão, ocupam-se em servir-me com determinação. Os Vishnudutas deixaram a Jamila bem informado acerca do serviço devocional, para que ele imediatamente pudesse capacitar-se a voltar ao lar, a voltar ao Supremo. Para aumentar seu anseio de glorificar o Senhor, eles desapareceram, de modo que na ausência deles, ele sentisse saudades. Com o espírito de saudade, a glorificação ao Senhor é muito intensa. Versos 24 e 25. Após ouvir o colóquio entre os Yamadutas e os Vishnudutas, a Jamila pôde compreender os princípios religiosos que agem sob os 3 modos da natureza material. Mencionam-se esses princípios nos 3 Vedas. Ele também pôde compreender os princípios religiosos transcendentais, que estão acima dos modos da natureza material e que dizem respeito à relação entre o ser vivo e a suprema personalidade de Deus. Ademais, a Jamila ouviu a glorificação do nome, fama, qualidades e passatempos da suprema personalidade de Deus. Assim, ele tornou-se um devoto perfeitamente puro. Daí, pôde lembrar-se de suas atividades pecaminosas, as quais lamentou muito tê-las cometido. Significado. No Bhagavad Gita 2.45, o Senhor Krishna disse a Arjuna: Traigunya Vishaya Veda Nais Traigunya Bhavarjuna Nirdvando Nitya Sattvasto Niryogakshema Atmavan. Os Vedas tratam principalmente do tema dos 3 modos da natureza material. Eleva-te acima desses modos, ó Arjuna. Sê transcendental a todos eles. Liberta-te de todas as dualidades e de todas as ansiedades por ganho e segurança. Estabelece-te no Eu.
Os princípios védicos certamente prescrevem um processo gradativo, através do qual pode-se elevar à plataforma espiritual. Porém, se a pessoa permanece apegada aos princípios védicos, não há possibilidade de ela elevar-se à vida espiritual. Portanto, Krishna aconselhou Arjuna a executar serviço devocional, que é o processo religioso transcendental. No Srimad Bhagavatam 1.2.6, afirma-se também a posição transcendental do serviço devocional. Savai pumsam parodharmo yato bhaktir adokshaje. Bhakti, serviço devocional, é parodharmaha, dharma transcendental e não dharma material. As pessoas geralmente pensam que deve-se praticar religião em troca de lucros materiais. Isto pode convir a pessoas interessadas em vida material. Mas aquele que está interessado em vida espiritual deve apegar-se a parodharmaha, os princípios religiosos, mediante os quais ele torna-se devoto do Senhor Supremo. Yato Bhaktir Adokshaje. A religião Bhagavata ensina que o Senhor e a entidade viva estão eternamente relacionados e que é dever da entidade viva render-se ao Senhor. Quando alguém está situado na plataforma de serviço devocional, livra-se dos impedimentos e fica inteiramente satisfeito. Ahaituki apratihata yayatma suprasidhati. Tendo-se elevado a essa plataforma, a Jamila começou a lamentar-se de suas atividades materialistas anteriores e passou a glorificar o nome, fama, forma e passatempos da Suprema Personalidade de Deus. Verso 26. A Jamila disse: Ai de mim, sendo um servo dos meus sentidos, como me degradei! Caí da minha posição de Brahmana, devidamente qualificado, e gerei filhos no ventre de uma prostituta. Significado: os homens das classes superiores, Brahmanas, Kshatriyas e Vaishyas, não geram filhos no ventre de mulheres de classe inferior. Portanto, é costume na sociedade védica examinar os horóscopos da moça e do rapaz pretendentes ao casamento, para ver se a combinação entre eles é apropriada. A astrologia védica revela se, de acordo com as 3 qualidades da natureza material, a pessoa nasceu em Vipra Varna, Kshatriya Varna, Vaishya Varna ou Shudra Varna. Deve-se averiguar isto, pois o casamento entre um rapaz de Vipra Varna e uma moça de Shudra Varna é incompatível. A vida conjugal seria miserável, tanto para o marido quanto para a esposa. Consequentemente, rapazes devem casar-se com moças da mesma categoria. É claro que isto é Traigunya, uma estimativa material baseada nos Vedas. Porém, se o rapaz e a moça forem devotos, não haverá necessidade dessas considerações. O devoto é transcendental e, portanto, num casamento entre devotos, o rapaz e a moça formam um par muito feliz. Verso 27. Ó, que toda condenação caia sobre mim! Agi tão pecaminosamente que degradei minha tradição familiar. Na verdade, abandonei minha casta, bela e jovem esposa para fazer sexo com uma prostituta degenerada, acostumada a beber vinho. Que toda a condenação caia sobre mim. Significado: esta é a mentalidade de alguém que está se tornando devoto puro. Quando, pela graça do Senhor e do Mestre espiritual, ele se eleva à plataforma de serviço devocional, primeiramente lamenta-se de suas atividades pecaminosas passadas. Isto o ajuda a avançar na vida espiritual. Os Vishnudutas deram a Jamila
a oportunidade de tornar-se devoto puro, e cabe ao devoto puro deplorar suas atividades pecaminosas passadas, através das quais entregava-se ao sexo ilícito, à intoxicação, ao consumo de carne e aos jogos de azar. Ele não apenas deve abandonar seus maus hábitos passados, mas deve sempre lamentar-se de seus atos pecaminosos passados. Este é o padrão de devoção pura. Verso 28. Meu pai e minha mãe estavam velhos e não tinham nenhum outro filho ou amigo que tomasse conta deles. Porque não cuidei deles, eles viveram muitas dificuldades. Oh, como um abominável homem de classe inferior! Ingratamente larguei-os nesta condição. Significado. De acordo com a civilização védica, todos têm responsabilidade de cuidar dos brahmanas, dos anciãos, das mulheres, das crianças e das vacas. Este dever é de todos, especialmente de uma pessoa de classe superior. Devido à sua associação com uma prostituta, a Jamila abandonou todos os seus deveres. Lamentando isso, a Jamila agora considerava-se bastante caído. Verso 29. Agora está claro que, como consequência dessas atividades, um pecaminoso como eu tem que ser atirado a condições infernais, reservadas àqueles que quebraram os princípios religiosos e onde deverão sofrer misérias extremas. Verso 30. O que vi foi sonho, ou será que foi realidade? Vi homens terríficos, munidos de cordas, que vinham prender-me e arrastar-me. Aonde foram? Verso 31. E aonde foram aquelas 4 belíssimas pessoas liberadas, que me salvaram do aprisionamento e pouparam-me de ser arrastado às regiões infernais? Significado. Como aprendemos com as descrições do 5º canto, os planetas infernais estão situados nas porções inferiores deste universo. Portanto, eles se chamam Ado Bhuvaha. A Jamila pôde compreender que os Yamadutas vieram daquela região. Verso 32. Certamente sou muito abominável e desafortunado de ter imergido no oceano de atividades pecaminosas. Entretanto, devido às minhas atividades espirituais anteriores, pude ver aquelas 4 personalidades elevadas que vieram resgatar-me. Agora, em decorrência da visita deles, sinto-me muitíssimo feliz. Significado. Como se afirma no Chaitanya Charitamrita, Madhya 22:54. Sadhu Sangha, Sarva Shastrakaya, Lava Matra Sadhu Sangha Sarva Siddhihaya. Todos os Shastras recomendam a associação com os devotos, pois mesmo por um só momento dessa associação, a pessoa pode receber a semente de toda a perfeição. No começo de sua vida, a Jamila, com certeza, era muito puro e associava-se com devotos e brahmanas. Devido a esta atividade piedosa, muito embora ele tivesse se degradado, sentiu-se inspirado a pôr em seu filho o nome Narayana. De certo, isso se deveu ao bom conselho dado internamente pela Suprema Personalidade de Deus. Como o Senhor diz no Bhagavad Gita 15:15, Sarvasya chaham ridi sanivishto mata smriti jnanam apohanam cha. Eu estou situado nos corações de todos, e é de mim que vem a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. O Senhor, que está situado nos corações de todos,
é tão bondoso que se alguém pelo menos uma vez presta-lhe serviço, o Senhor nunca o esquece. Assim, o Senhor internamente inspirou a Jamila a pôr em seu filho caçula o nome de Narayana, para que, sentindo afeição, o chamasse constantemente Narayana, Narayana. E então, na hora de sua morte, se salvasse da condição mais atemorizante e perigosa. Esta é a misericórdia de Krishna. Guru Krishna Prasade Paya Bhakti Lata Bija. Através da misericórdia do Guru e de Krishna, a pessoa recebe a semente de Bhakti. Essa associação torna o devoto livre do maior dos temores. Portanto, em nosso movimento da consciência de Krishna, mudamos o nome do devoto, dando-lhe um que o faça lembrar-se de Vishnu. Se na hora da morte o devoto conseguir lembrar-se de seu próprio nome, como Krishna Dasa ou Govinda Dasa, ele poderá salvar-se do maior perigo. Logo, mudar o nome no momento da iniciação é essencial. O movimento da consciência de Krishna é tão meticuloso que dá a todos a oportunidade de alguma maneira, lembrarem-se de Krishna. Verso 33. Se não fosse meu serviço devocional passado, como é que eu, um impuríssimo mantenedor de uma prostituta, obteria a oportunidade de cantar o santo nome de Vaikuntha Pati, quando estava prestes a morrer? De certo, isto não teria sido possível. Significado. O nome Vaikuntha Pati, que significa o Senhor do mundo espiritual, não é diferente do nome Vaikuntha. A Jamila, agora uma alma autorrealizada, pôde compreender que, devido às suas atividades espirituais passadas, em que praticou serviço devocional, obtivera em sua horrível condição na hora da morte esta oportunidade de cantar o santo nome de Vaikuntha Pati. Verso 34. A Jamila prosseguiu. Sou um trapaceiro desavergonhado que matou sua cultura bramínica. Na verdade, sou o pecado personificado. Que sou eu em comparação ao auspiciosíssimo canto do santo nome do Senhor Narayana? Significado. Aqueles que, através do movimento da consciência de Krishna, estão ocupados em difundir o santo nome de Narayana, Krishna, devem sempre ponderar qual era a nossa condição antes de tê-lo aceitado e em que posição estamos agora. Havíamos caído em vidas abomináveis e éramos comedores de carne, beberrões e caçadores de mulheres que executavam toda espécie de atividades pecaminosas. Mas agora recebemos a oportunidade de cantar o mantra Hare Krishna. Portanto, devemos sempre valorizar esta oportunidade. Pela graça do Senhor, estamos abrindo muitos centros e devemos aproveitar esta boa fortuna para cantarmos o santo nome do Senhor e servirmos a Suprema Personalidade de Deus diretamente. Devemos reconhecer a diferença entre nossas condições passadas e presentes, e devemos sempre ser muito cuidadosos em não cairmos desta vida tão sublime.